Saudações. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez fazendo parte desse projeto tão maravilhoso que abastece o nosso coração, que nutre o nosso ser, que alimenta a nossa alma. Nós estamos com o projeto Refletindo Joana de Ângeles, com o nosso Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Braço Social Lar Irmã Dirce. Nós estamos trilhando aí uma caminhada tão gostosa, tão frutífera para cada uma de nós, que nós vamos aí nos reconhecendo diante dessa luminosidade. E esse projeto, Refletindo Joana de Ângeles, ele visa estudar a série psicológica dessa nobre mentora. É o nosso foco principal ali, sempre trazer a série, os ensinamentos, né, da psicologia, enlaçados com Jesus, com Joana, e esses ensinamentos que vão abarcando a psicologia e podendo nos ajudar nesse processo evolutivo aqui deste planeta em evolução. Nós estamos todos caminhando. Porém, nós temos também a intenção de trazer esses temas extras. E nosso fevereiro roxo e laranja, ele tem como uma oportunidade de poder enlaçar tudo o que nós estamos estudando, né, e poder trazer esse tema tão atual de reflexão e poder compartilhar com tantas pessoas que têm a vivência dessas questões que aqui serão abordadas. Então, por isso, hoje, especialmente, estamos com mais um tema extra aqui no nosso Refletindo Joana de Ângeles. Lembrando que nós temos a playlist de todo o estudo da série psicológica pelo canal do SED e os outros estudos extras também feitos anteriormente, criados já uma playlist, porque sempre nós vamos encontrando alguém que tem a necessidade do aprendizado e do conforto dos estudos, né? Porque o estudo, ele nos conforta, ele nos mostra um novo prisma de uma situação. Mas antes de falarmos do nosso fevereiro, minhas irmãs, gratidão por aqui estarmos. Vocês querem dar uma palavrinha inicial para a gente começar esse tema tão rico? Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade ao SED por esse momento de reflexão, de trazer aí um pouquinho do nosso conhecimento, o conhecimento da própria doutrina e da psicologia, no sentido de levar um pouco de acalento, um pouco de ali, né, de uma forma de encarar talvez essas questões aí de uma forma mais tranquila. Então, é uma imensa alegria estar com vocês, meninas, né, minhas irmãs de coração, aí nesse momento aí de reflexão e de compartilhar essas ideias com todos que estão acompanhando a nossa jornada. Bom, é sempre uma gratidão imensa estar aqui com vocês, minhas irmãs, né, nessa jornada de estudo e reflexão de Joana de Ângeles, terapias integrativas, né, psicologia, e agradecer ao SED, né, por essa oportunidade que só nos traz alegria e poder contribuir, né, com esse, que seja um pouquinho de cada vez, com esse estudo, com que a gente a cada dia se aprofunda mais nesse caminho, né, que é eterno de evolução. Que lindo. Sigamos. Vamos abrir então com André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Nosso querido amigo André, ele compartilha. Você vive num mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno, entre as lições de que precisa nessa escola, em favor do seu próprio aproveitamento. Aprenda a suportar com os convites ao bem que você faz aos outros, e você ganhará os melhores valores da
resistência. Então, nosso querido André, ele já nos enlaça aqui, harmonizando esse início, introduzindo esse tema, dizendo que, de fato, nós vamos estar aqui nesse planeta Terra, vivendo desafios, provas, por vezes nós vamos encarando ali como lutas, né? Mas que nós vamos aprimorando e crescendo também com o outro, e tudo isso nós vamos tirando proveito para o nosso crescimento pessoal. Então, o nosso Fevereiro Roxo e Laranja, ele vem trazer temas que são desafios para muitos de nós. Alguns temas que, por algum motivo existencial, eles abarcam aí o nosso ser. O Fevereiro Roxo, ele traz um tema, um lema, um legado que diz o seguinte: se não houver cura, que pelo menos haja conforto. Conforto para algumas doenças que são persistentes. Então, nós temos aqui como desenvolver esse tema, falando um pouquinho da fibromialgia, falando do lúpus, do Alzheimer, né? E cada uma delas com a sua particularidade em comum, mas elas são persistentes, né? Doenças, a fibromialgia vai trazendo esse processo de dor, um processo crônico, que vai, sim, mexendo com esferas emocionais, psicológicas, físicas, nos deparando com situações limites, lúpus como uma doença autoimune, que pode apresentar uma série de sintomas no corpo físico, sintomas também emocionais, Alzheimer como uma questão degenerativa, e tudo que nós vamos pensando como degenerativo também vai nos colocando neste lugar de insuficiência, de ver que está se perdendo algo. Então, é uma campanha criada em 2014, porque são temas extremamente importantes. Os números são grandes, muitos irmãos nossos nesse planeta Terra estão passando no momento por esses desafios, são diagnósticos comuns de ouvirmos, provavelmente conhecemos alguém perto a nós que está passando por esse desafio, não é verdade? Então, sim, é uma campanha criada nessa intenção do conforto. E nós aqui no Refletindo Joana de Ângeles estamos pensando em trazer essa reflexão, ampliando não só para a dor desse corpo físico, mas pensando nesse ser imortal que nós somos. Os motivos pelos quais cada um de nós tem os seus desafios existenciais, entendendo, compreendendo o chamado, o que nós podemos aprender com tudo isso. E atrelado ao roxo da campanha dessas doenças, nós temos o laranja, que diz respeito à leucemia. Então, é uma lei criada em 12/11/2019, que traz a necessidade da reflexão sobre esse tema, e foi instituído em 2005, o dia 4 de fevereiro, como o Dia Mundial do Câncer. Então, a reflexão também, além da questão preventiva, dos exames, mas também poder trazer essa claridade, essa fortaleza frente aos tratamentos. Então, de uma forma geral, nós temos aqui hoje um objetivo de poder refletir como que nós ficamos, como nós nos deparamos diante desses diagnósticos, diante dessas situações, minhas irmãs. Como que nós podemos contribuir diante desse nosso fevereiro roxo e laranja? Quando a gente pensa, né, Edna, nas doenças crônicas, doenças autoimunes, né, que você citou várias, elas apresentam um impacto físico,
primeiramente físico, então, permeados de dores, de alteração de humor, insônia, às vezes constipação. Então, são uma série de sintomas que vão tomando aí o corpo físico desse ser que descobre, e aí ele tem que lidar com duas coisas, né? Com o diagnóstico, que é diante o médico falando, olha, você tem isso, e você vai ter, tirando talvez o câncer, que a gente sabe que diante dos tratamentos e da tecnologia hoje pode ter cura, as demais, quando a gente pega da questão aí das doenças crônicas, você vai conviver para o resto da vida com elas. Então, é um fardo que vai tomando conta daquele ser diante do inesperado, né? Porque a gente vai lidando com coisas que a gente não sabe como vai evoluir. A gente sabe que a gente vai precisar se cuidar de uma série de formas, alimentação, atividade física, medicamentos, muitos medicamentos aí que vai trazer alguns impactos fisiológicos para aquela pessoa. Então, é uma incógnita, tanto para a pessoa que recebe o diagnóstico, quanto para a família. Porque se a gente pegar, por exemplo, Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa que começa aí impactando com a perda de memória, agitação, insônia, mas que vai gerando uma certa ansiedade, porque eu não sei como ela vai evoluir, vai trazendo depressão, muitas vezes, que aí a gente está falando de doenças mentais que podem levar ali ao impacto social, mas a dependência, que aquilo pode evoluir para uma dependência, às vezes a gente está se deparando com pessoas que são ativas, autônomas, pessoas que têm ali a sua capacidade ali garantida para realizar, para conquistar o mundo, e de repente ela vai ter que mediar esse diagnóstico com a vida, descobrindo dia a dia o que vai acontecer com ela. Então, o lúpus também, quando a gente pensa no lúpus, a gente não vai aprofundar, ela vai afetando alguns órgãos, gerando dores, gerando dificuldade de locomoção, gerando, às vezes, formigamentos, perda de sensibilidade. A fibromialgia são dores crônicas que vão tomando os membros, e a pessoa não tem nem medicação, nem posição, se você for levar aí na questão mais drástica ali do processo, e até descobrir quais combinações de medicamento que vão fazer um efeito e vai trazer uma certa qualidade de vida, essa incógnita leva ao sofrimento. E como, né, a OMS ela traz que nós somos seres biopsicossociais, a gente não pode esquecer que essas questões fisiológicas vão afetar o psicológico e podem afetar o social. Então, de repente, aquelas pessoas que estavam seguindo a sua vida de uma forma tranquila, normal, apresentam algum sintoma, vai pesquisar o que é e se depara aí com uma série de questões, como se fosse uma sina. E aqui, nosso objetivo, né, Edna, acho que eu posso falar, é encontrar uma luz diante dessa incógnita, que talvez a vida não vai ser como nós esperávamos, mas pode ser boa como é possível de ser. Então, assim, como na nossa doutrina a gente sabe que nada acontece por acaso, nós vamos entendendo que esses problemas de saúde têm um objetivo de ser, e à medida que a gente compreende esse motivo de ser dessas questões, a gente vai lidando com elas de uma forma diferenciada. Então, quando a gente pensa em toda a dor crônica, que é algo que a gente vai aprender a conviver, ou, né, as doenças crônicas que a gente vai aprendendo a conviver, a lidar, e vai ter dias que a gente vai estar melhor, vai ter dias que a gente não vai estar tão bom assim, mas que a gente pode ter vida, a gente pode ter uma qualidade de vida, a gente pode ter relacionamentos da melhor forma que for possível,
não do jeito que talvez a gente idealizou a nossa história, mas do jeito que é permitido e ainda tirar um aprendizado diante disso. É isso, meninas? Sim, é E a isso. resiliência, né, Rê? Porque como são doenças, e você bem colocou, no sentido, quando nós falamos de dor crônica, ela tem que estar pelo menos interagindo num período de mais de 3 meses, né? 6 meses você fecha esse diagnóstico de fato de uma dor crônica. Então, é algo que está ali persistente. Então, nesse meio tempo, a pessoa busca uma especialidade médica ou outra, quer dizer, até não descobriu ainda, por exemplo, que se trata de uma fibromialgia. Ainda não tem o diagnóstico fechado. Mas, enquanto isso, vai se transitando de uma especialidade para outra, tenta um medicamento, outro, um ajuste, uma técnica. Então, essa capacidade de ter uma resiliência, um enfrentamento e uma persistência nesse quadro, tanto de diagnóstico, que por muitas vezes ele é demorado, também quando nós falamos de Alzheimer, não são diagnósticos que você fecha rápido, que você rapidamente consegue um especialista, alguns casos sim, e que bom que isso aconteça, mas tem casos que às vezes você vai transitando, principalmente quando se trata de dor. Estou com uma dor insistente na perna, no joelho, busco um especialista. Essa dor transitou para outro lugar, busco outro especialista, até que se tenha um olhar mais amplo de que pode se tratar de uma dor crônica, uma fibromialgia, por exemplo. Então, essa questão do perseverar, que tanto a nossa doutrina espírita nos traz essa comunhão, né? Então, nesse sentido, também de já irmos pontuando o quanto que o nosso olhar emocional diante da coisa, espiritual, o quanto ele também vai fazendo diferença desde o diagnóstico, a maneira como nós vamos fazendo esses enfrentamentos. E é óbvio que não é fácil, como a Rê bem colocou, não é uma situação fácil. Nós já vamos sentindo o limite, a dificuldade ali desde o começo, desde que a coisa começa a acontecer, né? Então, é necessário falar sobre esse tema, é muito necessário, porque de fato traz essa reflexão muito profunda. Exato. Né? E aí, Edna, até aproveitando a questão, trazendo um pouquinho da questão psicológica, né? À medida que, então, dentro dessa angústia da descoberta que eu tenho e como eu vou lidar, o quanto isso torna uma tensão na família também, tanto num olhar, às vezes, muito no sentido mais pejorativo, nossa, toda hora você tem uma dor diferente, ou na tensão, poxa, eu estou preocupada ali com o meu parceiro, com a minha parceira que está adoecida, a gente não descobre, vai gerando uma tensão familiar que a doutrina espírita e o cuidado psicológico pode ir trazendo um acalento diante desse momento, né, no sentido de que a gente possa ali, as coisas às vezes não acontecem no nosso tempo, do jeito que a gente gostaria, mas tem um motivo de ser, né, encontrando apoio ali naquela rede de apoio que pode estar contribuindo dentro desse processo. Mas quando a gente se depara com o diagnóstico, e esse diagnóstico vem aí com uma certeza de ou do Alzheimer, ou da fibromialgia, ou da própria, assim, da leucemia, do lúpus e outras doenças crônicas que a gente pode pensar aí como diabetes, né, problemas cardíacos. Aqui eu sei que foi delimitado para alguns temas, mas quando a gente pensa em doenças crônicas, são algo que você vai te limitar
a alimentação, vai limitar, às vezes, o social, eu não tenho condições de ficar de pé muito tempo, às vezes vai limitar até minha atuação profissional dentro de uma profissão que eu escolhi, então, às vezes, à medida que vai progredindo, né, como você falou, a questão do Alzheimer, dela ser degenerativa, algo que vai progredindo, ela vai gerando ali um sofrimento a cada dia. E a compreensão, né, quando a gente pensa aí dos nossos estudos de Joana, que ela vem trazendo, e o próprio Jung, que ele vai trazendo essa doença da alma, e o quanto a gente vai percebendo, e a própria Edna trouxe de uma forma brilhante, o quanto a gente precisa ser resiliente, quanto família a gente precisa ser empático diante desses processos, entender que existe um aprendizado e que dentro desses quadros a gente ainda pode ter a autonomia dentro das possibilidades, a gente pode ter autonomia dentro da dependência, porque muitas vezes vem o medo, nossa, eu vou ficar totalmente dependente de alguém. Não, mas enquanto houver consciência, enquanto houver compreensão, enquanto houver ali uma força e disposição para determinadas coisas, eu ainda posso ter autonomia dentro das minhas limitações, dentro das minhas dores, dentro das minhas dificuldades. Então, o papel da família nesse processo, tanto que também vai precisar muitas vezes de um auxílio psicoterápico para sustentar, porque é muito desafiador, por exemplo, no Alzheimer, alguém que te conhecia não te conhecer mais, e às vezes te tratar mal, mas não está te tratando mal porque você é uma pessoa ruim, mas porque não te reconhece, não lembra de você, lembra de você em uma outra época, e você ali precisar prestar o cuidado, o apoio. Então, lembrar que até aqueles que estão cuidando também precisam de cuidados. Cuidados como psiquiátricos, psicológicos, da terapia, da medicina integrativa, porque assim, como a gente vai entendendo, né, Edna, né, Sirlene, dentro da doutrina espírita, todos os desafios que adentram a uma família é o desafio da família, não é só daquela pessoa. Aquela pessoa tem o desafio maior de vivenciar essa história, mas a família também é um desafio para a família, e quanto mais todos ali unidos, trabalhando em prol da qualidade de vida de todos, porque é aquilo, se a gente divide, se a gente compartilha, fica mais fácil levar o peso, né? Fica mais leve, né, Rê? Fica mais leve. Então, eu lembro, vou fazer uma analogia aqui, quando eu era criança, meu pai não tinha carro, e às vezes a gente ia no supermercado fazer compra, então cada um pegava de um lado da sacola, e assim, não ficava pesado para ninguém, né? E a gente conseguia chegar em casa, porque às vezes a gente fazia a compra e ia voltar a pé, né? E às vezes é isso que a vida vai nos convocar, é dividir o peso, é dividir a dor, é dividir ali aquele momento, e tanto a doutrina, quanto a psicologia, quanto a psiquiatria, a medicina integrativa podem trabalhar de forma a trazer um acalento, uma qualidade de vida, uma esperança e uma luz diante de todo esse sofrimento. Sim. E a gente falando, né, dessas dores crônicas, e como a gente não vai falar de todas aqui hoje, mas, por exemplo, bronquite, a asma também, são doenças que limitam muito o ser humano, né? E que ele precisa procurar sempre estar fazendo algum tipo de exercício, uma medicação, e assim por diante. E baseando nisso, sobre doenças crônicas, dor agudas, eu queria falar para vocês, minhas amigas, e para quem estiver nos assistindo, por que a dor crônica acontece? É o cérebro e a dor. O que isso tem a ver? O cérebro tem um sistema de alarme e para dor. Então, em casos de dor crônica, esse alarme fica muito mais imperativo. E aí ele vai fazendo com que a pessoa sinta dor, cada vez mais dor, e cada vez mais rápido aquela dor aparece. Também tem a memória da dor. O cérebro pode gravar a dor como um padrão neural.
E aí fazendo com que ele continue mesmo após a recuperação. Ou seja, eu estava com muita dor lombar, tomei um anti-relaxante, a dor passou, mas ainda a memória da dor continua. Então eu ainda vou continuar sentindo uma dor. Também tem os fatores emocionais, né, que a Rê já falou, a Edna, que é a questão da depressão, do estresse, né, porque isso aumenta a percepção da dor. Quanto mais estamos ansiosos, mais o corpo libera o cortisol e automaticamente vai se liberando a dor, parece que vai aumentando a cada segundo, né? E o que o impacto dessa dor crônica traz para as pessoas? Eu estou falando primeiramente da dor, depois eu vou trazer um pouco mais de alívio, tá, meninas? Eu vou falar um pouquinho da meditação e da auriculoterapia para contribuir com essa dor crônica, né? Ela afeta o sono, e aí as noites mal dormidas fazem com que o cérebro processe a dor mais rápido. Ou seja, se temos dor, não dormimos bem. E aí vai entrar depois as técnicas para nos ajudar nessa fase, né? Reduz a mobilidade, como a Rê já falou, né? Porque a pessoa fica com medo de se movimentar, ou às vezes de cair. Então, ela reduz, faz com que a pessoa se torne uma pessoa mais, de uma certa forma, se torne uma pessoa mais lenta, né? Que tenha medo de se fazer essa mobilidade com mais rapidez. Ela também gera um ciclo vicioso, a dor crônica. Quanto mais dor, quanto mais estresse e ansiedade, mais a dor aumenta. Então, se você vem de um padrão estressante, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a sua dor vai dobrar nesses dias. E ela também mostra como a meditação pode ajudar. Então, eu vou falar um pouquinho da meditação. E como a nossa nobre mentora nos traz, eu gostaria de ler aqui para vocês rapidinho. Ela fala para a gente no volume 2, no capítulo 8. A meditação deve ser inicialmente breve e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente e que predispõe o candidato à dilatação deste. A meditação, portanto, não deve ser um dever imposto, e sim um prazer conquistado. A meditação, no caso, em pauta, abre lugar à ação, sendo ela uma ação de vontade, a caminho da movimentação, de recursos úteis para qual se utiliza e, por extensão, para as demais pessoas. E ela continua, né? No volume 3, ela diz assim: a meditação reabastece de energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e a do organismo físico. Ou seja, ela vai trazer um relaxamento, uma forma mais natural de nós encararmos essa dor. E a ciência diz também que a meditação, ela não age diretamente na dor, mas de forma como o cérebro a processa, ela diminui a dor. E assim, ela vai fazendo o quê? Que cada vez mais o cérebro vai regulando essa hiperatividade da dor, trazendo uma sensação de bem-estar. Então, a meditação, como nossa nobre mentora diz, você tem que praticar ela, né? Aos poucos, você procurar respirar, procurar manter essa atenção e vai sentindo, cada dia que você faz uma meditação curta, você vai aumentando e você vai sentindo os seus benefícios. Existe estudo de ressonância magnética que mostra como a meditação altera o cérebro. Então, já existe estudo provando os benefícios da meditação, né? Ela controla a resposta da dor e ajuda a criar um estado mental e calmo na região do córtex pré-frontal. Ela também envolve a pessoa num sistema emocional mais paciente, mais calmo, e com isso vai melhorando também o quê?
a forma como a pessoa sente a dor, como a pessoa vive a dor. E a pessoa começa a viver aquela dor de uma forma mais leve. Não que a dor não exista, não é nada disso, mas é a forma como ela começa a entender aquele processo. E em resumo, a meditação, né, como eu já disse, ela não vai desligar a dor, mas ela reduz o sofrimento que ela causa. E aí nós temos várias técnicas de meditação que as pessoas podem procurar, né? Por exemplo, temos a visualização guiada, que todos nós conhecemos, né? Inclusive, o Divaldo Franco tem umas meditação guiadas fantásticas. Fantástica, gente, eu recomendo, tá? Temos também o quê? A forma de respiração profunda, né? Que ativa o sistema nervoso, reduzindo o estresse, reduzindo a inflamação. Temos também o benefício da atividade plena, né? Que é observar a dor, que é estar presente, sem resistência, né? Conhecer-se um pouco mais, saber qual é o gatilho que aumenta a sua dor, o que faz você ter uma dor cada vez maior. E aí entra a psicologia, o psiquiatra, né, Edna? Porque você necessita desse amparo, né? Você necessita se autoconhecer. E aí a gente já sabe, né, que a meditação vai fazer o quê? Vai fazer você dormir melhor, vai reduzir a ativação do sistema de alerta do cérebro, vai aumentar a sua tolerância à dor e às pessoas que sentem essa dor se incomoda cada vez menos. Ou seja, quem cuida de alguém com uma doença crônica também se beneficia da meditação. E vai liberar mais endorfinas, que são analgésicos naturais. Então, ou seja, nós não temos nada a perder com a meditação, né, gente? Só temos a ganhar, né? E só para finalizar, falando um pouquinho de meditação, Joana também diz, no volume 5, no prefácio, a meditação ajuda o ser consciente a crescer de dentro para fora, realizando-se uma amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. Isso é lindo. Quando né? Você falou do Divaldo, Silene, eu fico lembrando daquele depoimento, né, que o próprio Nilson de Souza, no momento que enfrentou uma doença extremamente grave e começou a fazer as visualizações terapêuticas, né, podendo trazer Sim. como um amparo também frente ao tratamento já realizado, o tratamento material, o quanto isso teve um acesso muito positivo Sim. no resultado do tratamento dele. Então, a gente aproveita esse momento para falar da meditação, da oração, do trabalho que as casas espíritas fazem, né? A nossa casa, o SED, em especial, toda sexta-feira e toda segunda, tem o trabalho da fluidoterapia, que são as cirurgias espirituais, que nós tanto falamos no senso comum, e o quanto isso, essa terapêutica, ela também vem a acrescentar no tratamento. Sim. Né? Quando recebemos as pessoas lá no SED, quer seja por um tratamento como a leucemia, como um tratamento da dor crônica, qualquer tipo de doença, nós insistimos, continue no seu tratamento médico, continue com toda a desenvoltura que o médico está trazendo, mas venha fazer a sua fluidoterapia, a sua cirurgia espiritual, venha fazer o seu tratamento espiritual na casa, faça uso da oração, da água fluidificada, né? Tudo isso como o quê? Como um grande combo. A mente humana, o nosso progresso de evolução moral vem trazendo tudo isso como complementos, nós estamos entendendo que tudo se complementa. Assim como a Rê falou no início, que nós somos esse ser físico, matéria, né, espiritual, emocional, nós somos tudo isso e nós podemos englobar tudo isso nesse momento de
de desafio de uma saúde do corpo material. Então, é lindo trazer a meditação, Sirlene. Hoje em dia, nós temos falado de maneira mais profunda sobre a necessidade desse tema. Os amigos espirituais vão sempre nos lembrando dessa necessidade da comunhão, de estarmos em contato conosco, nosso eu. Então, isso vem sendo uma reflexão cada vez mais profunda. Como é maravilhoso termos um lugar para poder falar de tudo isso. E a meditação, se a gente for procurar como começar, basta respirar, né? Sentar, se sentir plena, né, Rê? Respirar profundamente, sentir enchendo o peito, soltando, você já vai mudando o seu mindset, você já vai sentindo uma paz, uma calma, né? E você vai colocando oxigênio no cérebro, porque quando a gente está no momento de tensão, de sofrimento, a última coisa que a gente pensa é em respirar. Isso mesmo. A respiração fica curta, vai gerando aquele estresse, a gente vai ali tensionando todo o corpo, isso vai prejudicando cada vez mais a sensação, como a Sirlene falou aí brilhantemente, né, desse processo aí da percepção da dor e como a meditação e até pensando, né, Edna, compartilhando aqui com vocês, enquanto você estava falando e a Sirlene também, porque às vezes a pessoa recebe o diagnóstico vira o centro da vida da pessoa. Isso. E aí o quanto a psicoterapia, a medicina alternativa, a própria doutrina espírita, ali, os tratamentos espirituais, a oração, tenta trazer que o diagnóstico não é o fim, mas é o meio de compreensão, e a gente vai tentando viver da melhor forma possível, tirando isso do centro, e continuando o nosso trabalho, as nossas relações, os nossos afetos, vai pesquisando ali com a melhor medicação, melhor tratamento, mas assim, não que o diagnóstico seja o centro da nossa vida, mas o meio de compreensão de como a gente precisa talvez começar a enxergar o mundo, a si mesmo, né? E a Edna falou brilhantemente, esse contato conosco, porque muitas vezes o adoecimento é um grito do nosso eu mais profundo, fala, olha, do jeito que você está vivendo não está dando mais, não. Eu preciso de outros caminhos, né? Então, quanto é importante a meditação e o tratamento espiritual e até a psicoterapia nesse lugar de não, eu não sou a pessoa com assim, eu sou a fibromialgia, eu tenho a fibromialgia. Não, eu estou com, eu continuo sendo a Regina, a Edna continua sendo a Edna, a Sirlene continua sendo a Sirlene, que tem um problema de saúde, mas não é o problema de saúde, ela é muito mais do que tudo que está acontecendo, né? E hoje em dia, né, a gente vê que existem várias técnicas comprovadas que podem contribuir. Por exemplo, a auriculoterapia, né, ela é uma técnica milenar e ela é considerada uma parte essencial, junto com essa da tradicional chinesa, da medicina chinesa, junto com essa medicina nossa que nós temos no dia a dia, que a gente conhece, né? E o que acontece? Através de pequenas estimulação na nossa orelha, né? Porque pela nossa orelha aqui nós podemos tratar todas as doenças. Então, cada pedacinho da nossa orelha vai corresponder a um órgão, a um sentimento. Então, através disso, nós podemos estar tratando também essa dor. Há estudos que provam que a pessoa determinado de um tratamento seguido toda semana, passado algum tempo, a dor vai diminuindo. Então, a auriculoterapia, ela não tem contraindicação, tem baixo custo, né? E ela pode ser feita com semente, com esfera de cristal, com laser, tem várias técnicas, né? E para quem não é muito fã da agulha, que é usado na acupuntura, então a aurícula também é bastante indicada, porque necessariamente você não precisa usar agulha, né? E aí você vai com ela para casa, fica ali, dá uma estimulada, entendeu? E aquilo vai
trazendo um benefício, seja para dor da coluna lombar, cervical, seja para irrigar mais o seu pulmão, que anda triste com a consequência dessa dor crônica, seja para estimular o seu sono à noite, que vai te ajudar, né? Diminuir as dores, seja no controle da ansiedade. Então, quer dizer, é uma das técnicas de terapia integrativa que só tem nós, ser humano, só temos benefício com ela. Ela pode ser feita em bebês, pode ser feito em qualquer idade, sabe? E dificilmente as pessoas vão ter algum processo alérgico com ela. Por quê? A semente não traz nenhuma alergia praticamente. Alguns podem ter um pouquinho de alergia quando usa a esfera de cristal, alguma coisa assim. Mas é difícil. A semente costuma dar certo para todo mundo. Então, eu indico que quem estiver passando por esse processo de dor crônico, estiver passando por um problema de ansiedade, procure alguém que trabalhe com as técnicas integrativas, alguém que seja conhecedor da técnica de acupuntura e auriculoterapia. E também não se esqueçam de meditar sobre o que está trazendo essa dor para você. Se pergunte, o que essa dor está querendo me mostrar? Aonde eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para aprender a conviver com ela e continuar sendo eu, Sirlene, sendo Regina, sendo Edna, como a Rê trouxe brilhantemente. Nós não somos a dor, nós estamos com a dor. E no sistema único, do sistema de serviço único, tanto em São Paulo, em Guarulhos, no Rio Grande do Sul, em vários lugares, já existem essas técnicas nas UBS. Então, vamos procurar, elas não é muito cara também para você receber no particular. Procure, cuide-se. Não deixe a doença tomar conta de você, né, meninas? Você está falando e está me trazendo muita imagem de Jesus, né? Porque Jesus, ele traz uma dignidade para o ser humano quando ele dá a fala para essa pessoa, né? Quando ele encontra alguém em sofrimento e ele pergunta, ele faz perguntas, ele deixa com que aquele ser fale se ele aceita ajuda ou de como ele está se sentindo, né? E é claro que diante daquela figura tão grandiosa de Jesus, muitos de nós só se lamentavam, né? Aproveitávamos ali para nos Sim. lamentar. Mas de alguma forma, a intenção desse verdadeiro terapeuta de almas é dignificar esse ser humano, é poder colocá-lo num lugar de estar sendo visto, acolhido, amparado. E é isso o que nós precisamos. Ser ouvido, abraçado, né, Edna? Acarinhado. Mostrar para esse ser que, apesar daquela dor, ele pode ter uma vida mais leve. Sim, é uma dignidade que a gente vai trazendo, né? Vai conseguindo, porque assim, é óbvio que alguns diagnósticos, eles interferem numa mudança até abrupta na vida de uma família inteira. Sim. Por exemplo, no caso de uma demência, de um Alzheimer, nós estamos falando de questões degenerativas, muitas vezes as pessoas têm que mudar de casa, tem que morar com algum familiar ou trazer algum familiar para dentro da sua casa, mudar horários, rotina. Então, muitas vezes é uma super reorganização que é feita, provavelmente, quem está nos assistindo, teria muitos relatos para passar, muitas Sim. histórias para contar dessas situações. Então, muitas vezes um tratamento para uma dor crônica, ele não é feito pertinho da tua casa. Pode ser que você consiga um hospital mais distante, um centro de tratamento de dor mais distante, e às vezes vai ter que angariar até recursos financeiros para isso. Sim. Então, o quanto que toda essa roupagem vai mexendo com a nossa estrutura emocional. Então, quando Jesus ele chega e pergunta e questiona o que queres que eu te faça, é também perguntando se nós estamos abertos para essa mudança.
ele também quer saber de nós essa resposta. E é o que a doutrina espírita vem nos colocar o tempo inteiro. Quando André Luiz nos presenteia com algumas obras incríveis, né? Quando ele traz em Missionários da Luz, falando do planejamento reencarnatório, eles vão nos trazendo a condição de nos lembrar. Nós temos isso no nosso processamento, mas está muito inconsciente no nosso espírito imortal, mas eles nos lembram de que foi planejado. Sim. Essa dor, esse desafio, essa doença, esse sofrimento, ele foi planejado e ele se faz necessário para o nosso refazimento e para a nossa evolução. Então, é também uma forma de nos confortar, lembrar que o que Joana trouxe no livro 3 da série psicológica, né, quando ela fala de plenitude, de que nem tudo é sofrimento. Como nós estamos enfrentando esse sofrimento, a maneira como nós traduzimos o que está nos acontecendo. Também muda e muito esse embate. É que, vamos ser honestos, não é fácil. Não é fácil, né, Edna? Eu acho que é um ponto importante que você traz, que a aceitação do problema é um ponto muito importante para que tudo isso funcione, porque a resistência ao diagnóstico, ao problema, vai atrasando o tratamento, os benefícios que poderiam vir não vêm, então a aceitação do problema, aceitação da nossa fragilidade diante do processo, né, faz total diferença. E aqui a gente não está falando de se conformar, né? Aqui não está falando aceitar, eu não vou fazer nada e vou ficar isso. Não, eu confirmar. É assim, eu aceito que eu tenho uma questão e vou procurar o que for possível para trazer o meu bem-estar, meu equilíbrio, minha forma de lidar, como a Edna falou, a forma que eu lido, que eu compreendo aquele problema e começo a lidar com ele e apresentar e lidar com a minha família, com aqueles que estão ao meu redor e com todas as mudanças, vai fazer total diferença. Se eu sou muito resistente à mudança, por exemplo, tudo que precisar ser feito vai ser um martírio, porque assim, é um embate, não, mas eu não quero, não, eu não queria isso. E como a Edna falou... Por que que é assim? Por que que é comigo, né, Rê? Exato, e como a Edna falou, né, assim, a gente aceitou a condição. A gente assinou o contrato lá, né, Edna, na hora de vir, e falou assim, vamos ter que passar por isso. É que a gente tem aí um esquecimento ali na hora, né? Mas a aceitação faz total diferença. Né? Além da aceitação, né, a gente procurar entender que além de ter assinado lá o contrato, aceitar, a gente também é responsável por nós mesmos, né? A gente é responsável por buscar a melhor, a gente é responsável por expandir esse ser que somos nós. Não é só o físico, o emocional, o espiritual, nós somos um conjunto. E a doutrina nos mostra isso em cada livro que lemos, seja do André Luiz, seja a própria codificação, ela vai nos trazer isso. E Joana, em cada livro dela, ela vai nos mostrando isso. Como que devemos ter bons pensamentos, a oração, o plenitude, como a Edna trouxe, que ela vai falando o porquê que sofremos, como não devemos sofrer. Então, é buscar, é se autoconhecer mesmo e não se sentir aprisionada naquela dor, né? Ter coragem de viver com ela e buscar sempre o melhor para si próprio. Porque sempre vai haver uma solução que vai te ajudar. Não é a meditação, não é a auriculoterapia, pode ser a acupuntura, pode ser o reiki, pode ser o aromaterapia que vai te ajudar. Então procure. Sempre há uma solução para te trazer um alívio, para você enfrentar esses dias difíceis de dores, né? É verdade. E assim nós vamos alcançando patamares mais elevados da nossa evolução. Né? Nós estávamos esses dias, eu e a Regina, estudando um outro livro de Joana,
E lembra, amiga, que nós falamos sobre, no mundo maior, André Luiz, falando da casa mental, né, dos andares, né, dos patamares que nós vamos alcançando, né, dessa decodificação que o nosso cérebro vai fazendo, partindo daquela evolução que nós vamos trabalhando no nosso mental. Então, se a gente puder pensar, primeiro nós somos muito primitivo, muito instintivo, é um andar raso, né, dessa casa de 3 andares. Depois a gente vai aprendendo a lidar mais com as questões práticas, rotineiras, do dia a dia, do cotidiano. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos alcançando questões mais nobres, que é o nosso real objetivo, né? Temos essa nobreza, essa capacidade de experimentar e vivenciar e ver e perceber tudo de uma outra forma, né? Enquanto nós ainda não estamos nesse andar mais elevado, vamos colocar assim, que nós queremos muito chegar lá, nós vamos lidando com o dia a dia, com esse aprendizado, com essa questão da rotina, dos afazeres que nós estamos ali, que vão nos aparecendo. Mas vamos ter um objetivo de crescer também, de ter uma função mais nobre, um jeito diferente de experimentar tudo isso, e porque isso é aprendizado de evolução moral. Nós não vamos forçar, nós não vamos dar passos, não vamos dar saltos, né? Mas a gente pode ir também tendo como meta que nós vamos aprimorando cada vez mais e podendo aprender a lidar melhor com tudo isso. Exato. E pensando que cada vivência nossa, aqui trazendo a questão da doutrina espírita, é como se fosse na escola, né? A gente vai passando de ano em ano, é dolorido, né? Poxa, vou aprender uma coisa nova, nossa, vou ter que fazer prova, gente. Ai, vai ter aquela matéria que eu não sou tão boa assim, aí eu tenho que ir lá parar, estudar, faz a prova, poxa, consegui. Então é isso, né? O adoecimento, seja psíquico, fisiológico, né? Vai trazendo aí novos patamares, e como a Edna falou, vai treinando o nosso espírito e o nosso corpo, né, nosso perispírito para voos mais melhores, né? Então vamos lá. Se a gente entende que esse problema de saúde é o fim de uma era ali de sofrimento, que a gente vai estar assim, olha, estou passando disso para vou me depurar aqui diante desse sofrimento, e aí na próxima oportunidade eu vou voltar e vou voltar plena ali para lidar com outras questões. Pode ser um olhar ali diferenciado para aquela dor, né? Então a gente vai entendendo que o problema ali desta vida, apesar de tomar conta, apesar de dolorido, apesar de desafiador, é só uma fase do nosso processo de evolução, né? É verdade. Por isso que cada um de nós vai lidar também com o seu tempo, com a sua capacidade, porque embora nós estamos aqui vivenciando jornadas muito parecidas nesse planeta Terra, os desafios que vão nos acometendo, eles acabam tendo uma semelhança entre si, mas cada um tem a sua vivência particular. A forma como cada um sente, experimenta, vivencia, a dor de cada um é única, quer seja física ou emocional, ela é única e diz respeito a cada um. Então, o nosso valor empático diante de tudo isso sempre deve prevalecer, e compreendendo que é única e intransferível essa jornada. Mas é claro que, em comunhão, tendo lugares de conforto, lugares que nos abastecem, passar por qualquer tipo de sofrimento, ele fica mais leve, ele fica mais equilibrado, vamos colocar assim. Então, por isso que é importante o conforto de amigo, de família, do SED, que é esse portal de luz, de projetos como esse, que nós estamos podendo também refletir,
E nesse sentido nós vamos fazendo uma jornada acontecer. Sim. É um tema muito envolvente, não é? Sim, sim. Sim. E Edna, lembrando que a gente não está sozinho nessa jornada. Tem o Pai Maior, tem Jesus com aquele amor maravilhoso que vai estar ali fortalecendo a gente nessa jornada, né? Então a gente não pode esquecer que a espiritualidade maior, apesar que o desafio que a gente tem que passar somos nós, né, Edna? Eles estão com a gente o tempo todo. E à medida que a gente está disposto a ouvi-los, a abraçar essa causa de levar, de seguir esse caminho, se conectar com a espiritualidade maior, não é que eles vão estar só se a gente tiver, eles estão, mas é que daí não tem a conexão, né? Sim. Então a gente precisa acreditar que eles estão ali com a gente, dando a força para a gente suportar esse momento. E também, Regina, é na meditação, que você também se conecta mais com essa espiritualidade, se conecta com esse Pai maior, com Jesus, nosso mestre e amigo, né? É quando você fica no silêncio, quando você procura essa conexão, ela chega de uma forma mais rápida, do que na correria do dia a dia, se torna às vezes mais difícil, né? Às vezes não tem nem tempo, né? Isso. Para tudo isso. Que incrível, que ótimo. Eu acho que a Rê tem algo para gente, né? Uma reflexão maior para a gente poder. Então, assim, para finalizar essa nossa reflexão do Fevereiro Roxo e Laranja, eu trouxe um trecho de um texto, né, do livro Emoções que Cura, que é da Hermance Dufaux. Quem não conhece a Hermance Dufaux, ela foi médium de Allan Kardec, e ela traz uma série de livros, quem quiser acompanhar, são livros maravilhosos que vêm sempre trazendo essa visão, tanto da questão psicológica, da questão espiritual, da questão da dor, do sofrimento, da saúde. E aí tem um trechinho no livro, no capítulo Aceitação de Nossa Falibilidade, que ela traz assim, né? Antes a sombra da vida mental, que insinuam climas pessimistas em nossos esforços, usemos alguns minutos do tempo, pensemos em nossos protetores do bem, cruzemos as mãos sobre o peito, num gesto de alto amor, e oremos de olhos fechados, com resignação e coragem. Pai, assumo minha fragilidade, supra-me para que eu encontre as forças de que necessito. Abençoa-me para que eu não tombe no desespero ou na amargura, na tristeza ou na irritação. Permita-me ter hoje um dia melhor que o de ontem, com mais disposição e confiança, com mais serenidade e trabalho. Dai-me tua mão generosa e muito obrigado, Senhor. Então, que a gente possa levar essa pequena prece para os nossos momentos de desafios, seja eles quais forem, seja desafios físicos, espirituais, emocionais, porque eles vão estar sempre conosco ali. Eles estão ali de mão estendida, a gente precisa pegar na mão deles e seguir o nosso caminho. Que lindo. Que lindo. E que esse canal aqui de comunicação, ele seja uma mão estendida sempre, né? Também, né? Nessa parceria umas com as outras aqui, estendendo a todos aqueles que estão conosco de alguma forma. Que o nosso fevereiro seja roxo, ele seja laranja, de otimismo, de fé, de esperança, de capacidade de acreditar que existe sim o conforto, existe sim possibilidade de que as coisas aconteçam de uma forma mais equilibrada e leve nessa nossa passagem aqui nesse planeta Terra. Que assim seja, né, meninas? Gratidão. Gratidão a todos e até a próxima. Né? Até. Até. Que assim seja.